Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, amigão, o finalzinho da última aula provavelmente foi um pouco pesado, porque a gente trabalhou com a ideia de demonstrar aquela equação do segundo grau. Mas lembre-se, a demonstração ela não é tão importante para você que vai fazer prova de vestibulares. Mas alguma outra coisa eu gosto de demonstrar só para a gente pegar e rever algumas propriedadezinhas matemáticas que são importantes para a gente. Então vem aqui comigo, vamos estudar aqui junto comigo. A gente vai aprender agora a encontrar raízes de função do segundo grau aplicando a fórmula de Bhaskara. Em outras situações, não aplicando a fórmula de Bhaskara. Começando com este exemplo de número 1. Veja, como eu comentei com vocês na aula passada, encontrar a raiz é igualar a função a zero, ou seja, é igualar essa expressão a zero. Então, encontrar a raiz é fazer x ao quadrado menos 9 igual a zero. Bem, provavelmente deve dar uma vontade desgramada de você chegar, Pedrinho, eu vou usar Bhaskara. Cara, não precisa nessa situação. Tem uma forma bem mais tranquila. Aqui é fácil você isolar esse x. Você está vendo esse 9 que está negativo? Passa para o outro lado positivo. Então você vai ter que x ao quadrado é igual a 0 mais 9, que é o próprio 9. E se está ao quadrado, passa para o outro lado o quê? Mais ou menos a raiz. Então significa que esse x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 fica quanto para a gente? 3. Então significa que esse x é igual a mais ou menos 3. Pronto, amigão. Aqui já é o seu x' e o seu x duas linhas. O 3 positivo e o 3 negativo. Aqui. Vou colocar aqui embaixo para a gente. Então, o nosso conjunto solução dessa equação equivale ao 3 negativo e ao 3 positivo. Tudo bem? Então, veja que a equação do segundo grau, essa que apresentei aqui para vocês, ela tem duas raízes reais. Tudo bem? E veja que é fácil, a gente não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara. É perda de tempo. Vamos agora para o nosso exemplo de número 2. No exemplo 2, temos agora que encontrar a raiz dessa função. Encontrar a raiz é igualar a expressão a zero. Então, basta fazer x ao quadrado menos 5x, tudo isso igual a zero. E essa é fácil para a gente resolver. Afinal, x ao quadrado. Você concorda comigo que esse cara, eu posso escrevê-lo como x vezes x? Pedrinho, pode. Afinal, x vezes x é x ao quadrado. Não fala 2x não, tá? É x ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado. Tudo isso menos 5x é igual a zero. Agora, você concorda comigo que você tem o x multiplicando neste primeiro termo e neste segundo termo? Coloque o x em evidência. Ao colocar o x em evidência, repetimos esse camarada e abrimos um parênteses. Me ajuda aqui. Tampei esse x. O que apareceu? X. Vem aqui para dentro. Agora, tampei esse x, o que apareceu? Menos 5, vem aqui para dentro. Fechamos o parênteses e terminamos de escrever o que sobrou. Tudo isso igual a zero. Agora eu te pergunto, quando uma multiplicação é igual a zero? Quando alguém é zero. Então basta você obrigar ou esse x a ser zero, ou esse x menos 5 a ser zero. Então, você vai obrigar separadamente cada expressão dessa a ser igual a zero. Então, uma primeira situação, nós teremos o quê? X igual a zero. E uma segunda situação, teremos o quê? X menos 5 igual a zero. Beleza? Temos essas duas situações aqui, primeira e segunda. Bem, aqui já está resolvida. X igual a zero. A segunda, o 5 negativo passa para o outro lado, positivo. Então, teremos que x é igual a 5 positivo mais 0, é o próprio 5. Pronto, amigão. Acabamos de resolver sem fazer aquela trabalheira toda da fórmula de Bhaskara. Fechou? Beleza, isso. Com isso, o nosso conjunto solução desse exemplo de número 2 que eu coloquei aqui para vocês, o conjunto solução desse exemplo de número 2 é esse daqui. Conjunto solução é um conjunto com dois elementos, o 0 e o 2. Pronto. Separados aqui entre vírgulas. Aqui está.
Bacana, não é? Então temos aqui duas raízes também. Muito de boa, não é? Então, amigão, viu função do segundo grau nessa estrutura? O esquema é esse: isola o x ao quadrado e joga mais ou menos a raiz. Viu? Com somente o a e o b, faltando o termo c, faça o esquema de colocar o x em evidência e igualar as duas expressões a zero. Fica bem rapidinho, bem tranquilo de você fazer isso aqui. Vamos mais, vamos continuar aqui. Vamos agora para o exemplo 3. Pausa aí para você poder copiar isso aqui, tá? Pronto? Então vamos lá, vamos junto comigo. Então, exemplo de número 3, que está. Agora, no exemplo 3, a gente vai aplicar o Bhaskara. Temos aqui f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é que você identifique quem é o a, quem é o b e quem é o c. É a primeira coisa que você deve fazer, é identificar quem é a, quem é b e quem é c. Nesse caso, o a é o cara que acompanha o x ao quadrado. O camarada que acompanha o x ao quadrado aqui vale 1. O camarada que acompanha o x é o valor de b, menos 5. E, finalmente, o valor de c é o termo independente, que vale 6. Agora, o que fazemos? Jogamos em cada uma daquelas fórmulas. Primeiramente, calculamos o valor do delta, o nosso discriminante. Lembre-se que ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. Agora é fazer continha. Então, esse camarada vai ser igual a... O valor de b é menos 5. Substitua. Ele vai ficar ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que vale 1. E vezes o c, que vale 6. Substitua. Lembrando que numa expressão numérica, a gente primeiro resolve a potência. Beleza? 5 ao quadrado fica 25. Bem, já dá para resolver essa multiplicação? 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Está aqui. 25 menos 24. Então, se o delta é 25 menos 24, fala para mim então qual o valor do delta? 1 unidade. Pronto, o delta vale 1. E o que fazemos agora? Jogamos na fórmula de Bhaskara. Fazer o seguinte, ó. Vou apagar essa segunda parte para a gente poder fazer a segunda parte da solução. Então, a segunda parte da solução é jogar na fórmula de Bhaskara. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é essa daqui. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Pronto, é isso aqui. Agora substitua cada um. Mas a gente já vai substituir dando uma agilizada em alguns passos. Por exemplo, aqui eu não tenho menos o b. Menos o b é trocar o sinal do b. Toda vez que você vê menos uma letra, a ideia é trocar o sinal dela. Então, ser menos o b é trocar o sinal do menos 5. Trocando o sinal dele, teremos exatamente 5 positivo. Mais ou menos. Aqui já podemos resolver a raiz quadrada. Fala para mim quanto que é a raiz quadrada de 1, que é o delta que aparece aqui para gente. 1. Você resolve a raiz quadrada desse delta, que é igual a 1. Embaixo você fará 2 vezes o valor de a. Como o a vale 1 para a gente, 2 vezes 1 fica 2. Com isso daqui, você vai ter o x' e o x duas linhas. Pronto. Acabou, galera. Aqui vai ter o x' e o x duas linhas. O x' é com mais raiz de delta, que por sinal é fácil da gente calcular de cabeça. O de cima você faz com mais e o de baixo com menos. Na verdade, não tem regra nenhuma sobre isso. É que a gente costuma fazer o x' com mais raiz de delta, mas não tem obrigação alguma. Então, como ficará? 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Pronto. X duas linhas. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Pedrinho, assim ficou muito mais fácil do que você fez na aula passada. Lembrando que na aula passada eu só estava demonstrando, tá? Aplicar valores numéricos realmente torna bem mais simples aqui o nosso aprendizado. Agora, dependendo do vestibular que você vai fazer, não fica muito assustado com letrinha não, tá? Com isso daqui, o nosso conjunto solução vai ser o quê?
esse par de valores, x igual a 2 e y igual a 3. Pronto. Resolvemos a equação do segundo grau. Agora, o que eu sugiro? Eu sugiro que você dê pausa agora no vídeo para você tentar fazer o quarto exemplo pela fórmula do Bhaskara que fizemos aqui. Belezinha? Bora, rapaz, dá pausa. Tranquilo, né? Deu pausa. Agora a gente vai para o exemplo de número 4. Só que eu já vou fazer uma reciclagem do que está aparecendo aqui para gente. Primeiro, exemplo 4, ele trabalha com a função x ao quadrado menos 6x mais 8. Identifique para mim quem é A, quem é B e quem é C. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 8, que é o termo independente. O que fazemos agora? Calculamos primeiramente pela fórmula do delta. A fórmula do delta é essa daqui, ó. Sempre essa daqui vai ser a primeira coisa a se fazer. Pronto. Agora, o que fazemos aqui? Então, delta vai ser igual a b ao quadrado. Como b é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. 6 ao quadrado, isso é 36. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Isso é 32. 36 menos 32, isso é 4. Pronto. Jogamos agora tudo isso na fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Tranquilo? Então, não vá para a prova sem isso daqui. Então, como eu comentei com vocês, menos uma letra é trocar o sinal da letra. Como o camarada está aqui em menos 6, ele vem para cá, 6 positivo. Pedrinho, mas e se ele tivesse positivo? Ele viria negativo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Como o delta vale 4, raiz quadrada de 4 fica quanto? 2. E embaixo eu tenho 2 vezes o A. Como A vale 1, 2 vezes 1, 2. Pedrinho, embaixo sempre vai ser 2? Não. Está sendo 2 porque o A vale 1. Aí 2 vezes 1 fica 2. Se o A valesse 3, seria 2 vezes 3, 6. Depende do valor do A. Agora, quem vai ser o x' e o x duas linhas? Ué, um você soma e o outro você diminui. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Aqui estão os resultados, 4 e 2. Com isso, os valores que teremos nesse conjunto solução dessa função para encontrar as suas raízes equivale a 4 e 2. Ou 2 e 4, tanto faz. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Lembrando que todas essas ideias aqui fizemos para a ideia de encontrar o quê? Raiz da função. Encontrar a raiz da função é sempre igualar a zero. Beleza? Tranquilo isso? Claro que pode acontecer outras situações de você encontrar esse Bhaskara. Por exemplo, vamos dizer que eu queira saber os valores de x, onde essa função vai dar 6. Igual a 6. Você vai cair numa outra equação do segundo grau. Então é esse que é o objetivo. Você vai igualando e vai resolvendo o que ele pede para você. O bacana é que quando é raiz, você sempre iguala a zero. Tranquilo isso? Agora, veja que você, apesar que são contas bem tranquilas, né? Bem de boa. Mas tem uma forma, cara, muito massa para você encontrar raízes de equação do segundo grau, raízes de funções do segundo grau. Fica muito simples e muito rápido, cara, é num estralar de dedos. Agora, óbvio, não vá para a prova sem isso daqui, que é porque de repente você se embanana todo e não consegue encontrar. Mas se eu fosse você, eu dava uma treinada bacana para aprender isso, belezinha? Ficou curioso do que é? Não se preocupe que na próxima videoaula a gente acaba com a sua curiosidade, beleza, amigão? Então, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.